E a gente trouxe o César aqui para poder explicar para a gente como é que funciona, né, a legislação do nosso país na compra e venda de imóveis, o que é permitido, quais são as brechas que existem, né? Hoje em dia, o que é mais usual, né, a compra e venda de imóveis são movimentações através de financeiras, né, através de bancos, mas ainda tem pessoas que utilizam a prática do dinheiro vivo, tem aquele famoso contrato de gaveta que ainda existe muito, né, César? Eu queria que você pudesse colocar essas questões aqui para a gente, na lei. Bem, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que conversar com vocês é que eu acredito que o mercado imobiliário ele é um paralelo ao agronegócio. As pessoas falam muito pouco de agronegócio, para mim é uma grande infelicidade deixar sempre o agro de um lado, ainda mais quem está nas grandes capitais e não acredita na extensão da força do agronegócio. Eu gosto de dizer que quando o agronegócio e o mercado imobiliário não vão bem, você pode ter certeza que o apocalipse está anunciado, né? São duas grandes frentes econômicas importantíssimas que movimentam o PIB ao lado dos serviços, e muitas das vezes os próprios serviços estão agregados a essa atividade, uma empreitada, um contrato, muitas das vezes de segurança, dentre outros elementos. Posso dizer que o mercado imobiliário no Brasil se desenvolveu fortemente a partir da década de 60, mas assim, o grande boom que nós tivemos do mercado imobiliário foi por conta da abertura do mercado estrangeiro para grandes empresas poderem incorporar o Brasil por meio de mercado de capitais. E não tão somente disso, foi a Lei de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis de 90, que possibilitou o financiamento imobiliário. Eu gosto de dizer que ela é uma lei muito complicada, nós temos alguns problemas interessantes nesse sentido, porque esse poderia ser um papo para um outro encontro, mas ela facilitou o crédito. Se não houvesse essa lei, eu vou ser muito sincero, boa parte da população brasileira continuaria vivendo em imóveis de locação, né? E a regularidade do imóvel é muito importante porque as financeiras, o mercado financeiro não vende ou não, vamos dizer assim, entrega dinheiro para você poder adquirir se o imóvel não tiver 100% regular. Então, o que eu posso dizer? A incorporação imobiliária, os imóveis em edificações, os imóveis verticais em especial, são os responsáveis por poder fomentar esse mercado de compra e venda de imóveis financiados pelo sistema financeiro. E claro que aí nós entramos dentro de um mercado que ele fica praticamente todo, vamos dizer assim, informatizado, todo ele, vamos dizer assim, dentro do sistema financeiro, e sendo assim, o dinheiro praticamente não sai mais de dentro do banco, porque ele sai de uma conta e vai para outra. Isso. Né? E esse é um caminho natural das coisas. E, de certa forma, é assim que acontece. Mas a gente sabe que e o legal, isso é muito bom, é interessante dizer, desculpa dizer do meu município, que é o município de São Paulo, parece algo bairrista, mas os números são importantes. E desde 2019 nós temos mais imóveis incorporados, ou seja, apartamentos, do que números de lotes. Olha que coisa extraordinária. Nós mais verticalizamos do que hoje em dia temos imóveis em lotes. Mas temos o lado B também, né? O Brasil não tem uma malha regularizada imobiliária, isso é uma grande verdade. A gente sabe que a grande malha brasileira não é regularizada, e isso acaba impedindo a comercialização por meio desses sistemas financeiros, e aí as pessoas vão para o que você chamou, e não é equivocado, tá? Eu gosto de dizer que o juridiquês de vez em quando atrapalha, mas o conhecido contrato de gaveta, ou aquele que não é levado a registro, ao qual você vai transferindo de um para o outro, sem respeitar o fluxo registrário do imóvel. E isso acontece por vários motivos. A gente até pode conversar, por conta uma parte da burocracia, outra boa parte por conta dos custos dessa operação, e até mesmo a própria informalidade, né? Eu gosto de dizer que as pessoas regularizam o imóvel quando elas falecem, ou muitas das vezes quando elas querem vender. E muitas das vezes quando eles querem vender, quando falecem, é melhor deixar do jeito que está, porque acaba sendo muito caro. Mas, assim, há uma informalidade muito grande. A lei que cuida disso é da década de 60, e a gente não tem como consertar 500 anos em 30. Eu acho que esse é o grande desafio desse tema, e ainda assim teremos muitos imóveis que não estão regularizados e que permitem essa construção. Essa é a minha primeira parte, que eu acho que era importante conversar com seus ouvintes. Aí depois eu digo o porquê que as pessoas compram alguns imóveis ainda em dinheiro em espécie.
É isso que deve ser a dúvida, né, de muita gente. Uma coisa também que dá para colocar nesse bolo é que o preço ainda é muito subjetivo, né? Não há uma clareza nos preços dos imóveis negociados no Brasil. Tem aquela coisa do valor venal, né, do valor de mercado. Então, assim, essa falta de uma regularização mais específica da lei do mercado imobiliário abre várias frentes, né? Então, aí as pessoas vão utilizando daquilo que vai encontrando. Eu quero comprar um imóvel assim, mas não está regularizado. Não, então a gente passa por esse jeito, vamos fazer de outra maneira, o jeitinho, não sei o quê, o contrato de gaveta. Enfim, aí vai embora, né? Seria mais ou menos essa a nossa realidade. Na verdade, é um pouco disso também. Nós podemos dizer que o imóvel regular tem um valor de mercado e o imóvel irregular tem outro valor de mercado. E assim, não são somente os desinformados, os informados também jogam sobre o risco. Eu gosto de dizer que o empresariado ganha dinheiro sobre o risco. Então, ele sabe muitas das vezes que ele pode comprar um imóvel que não está irregular, trazer a sua respectiva regularidade e ele vai ter um outro valor de mercado. Por isso que as pessoas reclamam muito comigo. Nossa, mas por que o imóvel comprado no leilão é tão mais barato do que um imóvel que não está no leilão? Eu falo assim, porque importa em risco, meu querido. Quando você compra um imóvel em leilão, tem várias execuções, tem coisas que tem imóvel que está ocupado, tem imóvel que tem características de risco. Então você tem duas situações diferentes e duas realidades, né? Eu acho que assim, a irregularidade também, muitas das vezes, fomenta um mercado, vamos dizer assim, paralelo dentro dessas respectivas construções. E eu não estou fazendo uma crítica à atividade registral e notarial brasileira, tá? Eu tenho uma frase do professor Drauzio Varela que ele diz o seguinte, uma vez perguntaram para ele, assim, o que o senhor acha do SUS? Ele disse o seguinte, olha, com o SUS é ruim, mas sem o SUS é péssimo, né? Eu acho que sem o SUS seria o apocalipse. E sem os registros de imóvel e sem os tabeliões, o tabelionato, melhor dizendo, nós teremos um apocalipse no Brasil. Imagina não ter o controle do que está sendo registrado, imagine não ter o controle dos imóveis. Já é difícil sem, então ficaria muito mais difícil. O Brasil tem ótimas leis, né, que precisam ser colocadas em práticas, precisam ser atualizadas, enfim, né? Deixa eu só dar um contexto. Pois não, professor. Na verdade, nós temos alguns excluídos, né, sociais. Essa é a grande realidade. Nós temos os excluídos sociais patrimonialmente. As grandes comunidades não existe registro. A gente sabe disso, que a forma que o Brasil foi construído, muitas das vezes, a irregularidade, as formas de construção de grandes edificações, nós temos boa parte do Brasil que não tem registro, porque assim, nem daria registro, porque não segue a própria lei. A forma de ocupação das terras brasileiras vem de uma forma que não seria mais adequada. As cidades não foram planejadas, minha gente. Essa é a grande realidade. Então, você tem uma situação de irregularidade que foi instalada. E assim, a gente tem que trabalhar com o que tem. Não adianta ficar chorando o leite já derramado. Por isso que nós temos leis que tentam resolver esse tipo de problema, né? Como, por exemplo, a lei do REURB. Professor, bom dia, o Xandu. Só dar um contexto até para o ouvinte entender por que a gente trouxe o senhor aqui. É óbvio que o senhor não vai fazer análise da questão política nem nada. Só nós vamos falar em tese. Mas foi a notícia recente de que o presidente Bolsonaro e a família dele movimentaram 100 e poucos imóveis durante um bom tempo e 51 deles em dinheiro vivo, né? Foram comprados ou vendidos em dinheiro vivo. O senhor acabou de falar que há uma grande parcela do mercado que é informal, né? Que ainda não está, e essa parte formal precisa se estender a todos. Essa transação em dinheiro vivo, como é que o mercado vê isso? Esse mercado formal, é natural que isso aconteça? É lógico que pode, ninguém falou que não pode. Não é crime. Mas, porque você pegar um curso, por exemplo, na Polícia Federal, a primeira coisa que se fala no curso para delegado é ficar de olho em movimentações com dinheiro vivo, que pode ser lavagem de dinheiro. O COAF faz isso, etc. Bom, a minha pergunta em tese, movimentações de compra e venda de imóveis em dinheiro vivo, é normal nesse mercado formalizado? É normal. Eu vou ser muito sincero para você, é normal. Sabe o que acontece, assim, as pessoas, muitas das vezes... Bem, eu vou fazer duas análises, tá? Nós somos forçados a fazer operações bancárias por uma questão da força do mercado, tá? Você se lembra do cheque, meu querido? O cheque era um serviço que era fornecido pela atividade bancária que não tinha custo nenhum. Não foi por mero acaso da vida que nós não utilizamos mais cheques, porque não tem taxa, não tem tarifa. Então, nos forçaram a utilizar cartão de débito, cartão de crédito e transferências, TED e DOC. Por quê? Porque o banco ia ganhar. Eu estou sendo muito direto com vocês, assim, muito transparente. Onde tem tarifa,
tem dinheiro para o banco. Ou seja, nós fomos empurrados formalmente para fazer utilização de serviços que tenham tarifa. Agora, tem outros serviços que não têm tarifa e hoje em dia é o Pix. Né? Então nós vamos evoluindo para algumas coisas porque as críticas foram feitas no passado e a atividade bancária, claro, tem que se atualizar as críticas que eles recebem. Antes nós tínhamos os cheques que não tinham tarifa, colocaram tarifa nas operações, agora eles estão tentando consertar em certa medida. Tanto é que as operações em Pix hoje em dia têm ultrapassado assim, exponencialmente as operações em DOC e em TED. Quanto à questão do dinheiro, né, nós temos que lembrar que existem várias operações do Brasil, que as pessoas são excluídas socialmente. Algumas delas não têm dinheiro, não têm nem conta em banco. E assim, a gente não pode acreditar que muitas das vezes um profissional liberal, como, por exemplo, um servente, e não digo que não existe profissão melhor ou pior, tá? Existem vários tipos de profissão e muitas delas não querem. Um servente de pedreiro, muitas das vezes, uma pessoa que muitas das vezes é uma diarista, eles não têm conta em banco. Eu já me deparei com essa situação aqui no município de São Paulo. E sendo assim, vou ser muito claro, algumas pessoas não operam formalmente dentro das instituições financeiras e muitas compras e vendas são feitas assim. E digo mais, assim, pessoas aqui no centro de São Paulo que, por exemplo, recebem aluguel em dinheiro, porque tem locadores que recebem aluguel em dinheiro, recebem dinheiro vivo. Eu assim, posso dizer, minha esposa trabalhou no banco no centro de São Paulo, eu tinha alguns clientes que vinham com sacos de dinheiro porque eles recebiam, muitas das vezes, porque trabalhavam no comércio, dinheiro vivo, porque as pessoas vão pagando em dinheiro ali na boca do caixa, na boca do balcão, né? Então o dinheiro vivo acaba vindo ainda e a circulação dele é natural. É claro que para toda operação existe um risco, né? E nessas operações as pessoas podem vir juntando esse dinheiro durante um certo tempo para poder fazer a aquisição desses imóveis. Mas a maior preocupação mesmo, e aí eu tenho que concordar com o que foi colocado, é a origem desse dinheiro. Há uma ideia, e o COAF é muito importante para isso, para não se preocupar simplesmente com dinheiro que está circulando fisicamente, mas com dinheiro que está circulando dentro do mercado monetário e as situações, nessa respectiva situação. O que eu quero dizer é que, como muito bem colocado, comprar bens imóveis em dinheiro, além de não ser crime, é seguir a lei brasileira. A lei brasileira, que é a lei do Plano Real, diz claramente que as operações imobiliárias devem seguir moeda corrente nacional. Ele não está dizendo se precisa ser obrigatória, independentemente de análise política, tá? Ele não diz que precisa ser em dinheiro vivo ou em dinheiro circulando dentro das instituições financeiras. Então, o que as pessoas fazem muitas das vezes no mercado imobiliário? Elas juntam o sinal em dinheiro. É muito comum você ter pessoas que, por exemplo, juntam 5, 10, 15 mil reais, porque vai juntando esse dinheiro por conta dessas operações menores, que principalmente quem trabalha no mercado, e simplesmente dá de entrada no imóvel, e o restante faz o parcelamento. Tanto é que é uma prática do mercado, você dá um sinal, e esse sinal, como regra geral, é uma prática comum em dinheiro vivo, e a diferença é financiado. O problema é esse que você me disse, e aí vem uma preocupação. Qual que é a origem desse dinheiro? Aí sim, nós vamos ter problemas de lavagem de dinheiro, questões específicas de dinheiro que foram feitos para efeitos de evasão de divisas. Imagine pessoas que muitas das vezes têm esse dinheiro, que ele é colocado dessa forma, e ele é um dinheiro rastreado, porque dinheiro se rastreia, e ele foi objeto de roubo, por exemplo, de um grande banco. Né? Você não deixa a numeração, por exemplo, de notas numa boca de caixa que alguém está sacando dinheiro. Mas quando há grandes volumes de dinheiro, esse dinheiro pode ser rastreado, a gente sabe disso. Né? A numeração das notas, ela é rastreada. Então, existe esse outro lado. E o que eu gosto de dizer, assim, se possível manter dentro do mercado financeiro, dentro dos bancos, maravilha. Agora, tem pessoas, sim, que operam com dinheiro vivo, e não só o caso que você me relatou, mas de muitos outros comerciantes brasileiros, de muitas outras pessoas que são excluídos digitalmente, de bancos, de contas digitais, porque não têm acesso aí a esses serviços ainda. A gente tem que se lembrar que nós temos muitos excluídos digitais e até mesmo alguns, diminuiu muito o analfabetismo no Brasil, mas os excluídos sociais também.
É verdade, né? Eu acho que o senhor fechou tudo, o senhor resumiu toda nessa sua análise o que é permitido em lei, o que acontece e o que o COAF tem que investigar, que não é só a questão do dinheiro vivo, seja ele em espécie na mão ou seja ele dentro do banco. Dentro do banco pode ser um dinheiro também que tenha sido colocado lá e tenha sido adquirido de forma ilegal. Então é a origem desse dinheiro. O senhor bem resumiu toda essa situação e sobre o nosso mercado imobiliário, que é ou não permitido no país. Eu queria agradecer muito a participação do senhor aqui no nosso programa, dizer que o senhor será sempre bem-vindo aqui para esclarecer todas essas questões. Outro dia a gente marca de novo para abrir perguntas dos nossos ouvintes também, porque é importante eles participarem e esse assunto rende muita participação e dúvida, né, César? Sim, eu fico muito feliz. E só um último detalhe: existem contratos que podem ser pagos não em moeda corrente nacional. Os contratos internacionais, os contratos de câmbio, os contratos de leasing, os recursos de mercado exterior, o Código Civil e a legislação específica permite. Até mesmo o mercado em ouro, pagamentos em algumas situações. Só para a gente deixar claro que existem outras formas de pagamento também, que não necessariamente em dinheiro. Obrigado pelo seu convite. Eu agradeço demais poder trabalhar com vocês temas do mercado imobiliário, que é a minha grande área de atuação, que é o meu grande paixão, eu estudo isso há mais de 20 anos, e poder colaborar instruindo a população. Eu acho que isso é o mais importante, a informação de qualidade, a informação com conteúdo, esclarece, fomenta o mercado e ajuda a gente a poder seguir aí com o nosso grande objetivo, que é muitas das vezes ter acesso à moradia. Já fica então fixado aqui como nosso comentarista do mercado imobiliário, tá, César? Aí, ó, já fiz aí, já lacei você ao vivo aqui para permanecer com a gente como a nossa fonte. Tá certo? Muito obrigada. Bom trabalho, um ótimo dia.